Verdade. Oferecimento. Cristais São Marcos, há 50 anos produzindo arte. Boa noite. Você acorda, abre os olhos e sente a divina e insubstituível sensação de estar vivo. Mais que depressa pega o seu cartão de crédito e, apesar de não saber o saldo que ainda lhe resta, agradece a possibilidade de ter mais 24 horas para gastar como lhe aprouver. Enquanto toma café, pensa em como irá investir o seu tempo no dia de hoje. Seus olhos brilham, pois o sol que lhe aquece convida também para uma caminhada matinal antes do trabalho. Agradece pela saúde do corpo e da mente. Reflete ainda que, enquanto muitos estão na estatística do desemprego, você tem a divina oportunidade de ocupar o seu tempo realizando algo que lhe traz satisfação e que, de alguma forma, atende à necessidade de alguém. Em meio à reflexão, lembra de um amigo que está no hospital. Revê em sua mente as várias cenas que dividiram juntos e, neste instante, lágrimas lhe descem pela face. Inclui em sua programação um reencontro e, ao mesmo tempo, faz uma prece para que o cartão dele ainda tenha muitos créditos a serem gastos. Enquanto caminha, percebe as diversas manifestações do cotidiano. Um senhor e um cachorro andam juntos em uma silenciosa cumplicidade. Um pai atento leva pelas mãos a filha em direção à escola. Garis recolhem o lixo que se avolumam nas calçadas, como se fizesse parte de uma equipe de balé sincronizado. Uma senhora de cabelos brancos carrega nos braços o pão e o leite, símbolos diários de uma união familiar em uma mesa de cozinha. Carros apressados trafegam nas artérias da cidade em um incessante e contínuo movimento. O sangue também parece correr mais em suas veias. Simultaneamente, no banco da praça, amigos de idade avançada confidenciam e relembram histórias. Você agradece por ser espectador e ator coadjuvante no universo. É a vida, é bonita e é bonita. Mas uma cena lhe recorda o avesso. Uma criança pede esmola na calçada e, ao olhar para ela, você se transporta a outros lugares. Pode sentir no corpo vidas se esvaindo na seringa das drogas, no copo da bebida que transborda desencantos, na prostituição que sequestra almas, na violência que aborta os sonhos. Quantos cartões desperdiçando aí créditos valiosos? Quantas vidas estão em débito consigo mesmas? Quanto tempo ainda resta para um reencontro, um recomeço, um reviver? Sim, porque a vida não se estoca, não se prorroga, não se economiza hoje para se gastar amanhã. Ela é perecível, singular e insubstituível. Eterna, é divina, pois imagem e semelhança. Vida é substantivo que convida a viver com todos os adjetivos: grandiosa, brilhante, ativa, solidária, feliz. Você continua sua caminhada pelas ruas. A vida agora conta ainda mais com você. Estamos começando mais uma edição do Hora da Verdade, nessa segunda-feira, sempre ao vivo, hoje 18 de março de 2013. E você participando com a gente aí, onde quer que você esteja, pelo nosso telefone, o 35, se você estiver fora de posto, 37216955, ou então pelo nosso endereço eletrônico jornalismo@tvpox.com.br. Eu conto com a sua participação e hoje nós temos aqui a presença dela que encantou e sempre encanta todos, aqui na TV Post, que ela é nossa amiga aqui da TV também, participa de vários programas aqui e participa da vida cultural da cidade, à frente aí da Companhia Bela, que fica ali no edifício Manhattan, que sempre traz novidades no mundo da cultura, da arte e que tanto a gente precisa, porque a vida é bonita e é bonita, mas através da arte ela se distingue ainda mais. E estou falando da Marina Vale de Andrade, a nossa entrevistada hoje, você participando com a gente,
Marina, me responde a primeira pergunta que eu acho que todo mundo aqui da equipe da TV Postos quer perguntar. A Companhia Bela é por causa de você que tem esse nome ou não? Boa noite, obrigado pela presença. Obrigada a vocês. Eu tenho que vir mais na TV Postos, que a autoestima fica elevada. Eu gosto de passar por aqui. Mas a Companhia Bela não tem esse nome por minha causa. Apesar, o pessoal comenta, mas não tem. Eu fico muito lisonjeada. E por que então se chama Companhia Bela? Olha, a origem do nome eu vou pesquisar. Realmente eu desconheço. Foi um grupo de pessoas que formaram a Nicionelli Carvalho, né, que formou. O Fábio está conosco no nosso grupo ainda e ele era da equipe da Nicionelli. Eu vou fazer uma pesquisa mais afinco e mando umas mensagens aqui para vocês informando direitinho. E quanto tempo existe a Companhia Bela? A companhia existe há 16 anos, né, a companhia enquanto grupo, e o Instituto Cultural existe desde 2002, completamos 10 anos de Instituto Cultural no ano passado. E assim, eu acho que realmente foi um grande projeto de expandir do teatro, né, do grupo de teatro, para um Instituto Cultural, que é o que nós trabalhamos hoje. Agora, Marina, a gente sabe que a cultura é sempre aquilo que todo mundo gosta, mas nem todo mundo participa tão ativamente assim, né? As pessoas falam, não, mas é porque é a cultura, e às vezes a gente fala, bom, tá, então é a cultura, mas aí, você tem participado, você tem ido ao teatro, você tem ido lá nos cursos que a companhia ou outros lugares de Poços de Caldas que acontece, como é que você reflete sobre isso aí na atividade diária? Vale a pena estar à frente de um instituto cultural, já que a gente sempre fala muito da cultura, mas às vezes a gente não valoriza como a cultura realmente deveria merecer, né? Eu acho que a cultura fica um pouco estigmatizada, assim, ela ganha alguns rótulos, talvez por isso as pessoas não percebam tanto, né? Eu acho que também existe uma diferença entre cultura e arte, né? Então às vezes o pessoal elitiza também muito a arte e isso a gente deve tomar um pouco de cuidado, porque na verdade a cultura ela tem relação com o que nós fazemos, né, no nosso momento histórico, né? E daí, é claro, dependendo do seu segmento. Então, mesmo dentro de um processo, a nossa produção de café, por exemplo, a gente está aqui em Minas Gerais, ela tem uma relação cultural, esse momento de hoje, desse fazer, tem essa relação. A festa de São Benedito, né? Vamos falar de festa também, de eventos, né? Exatamente. Então, é tanto o fazer cotidiano, assim, que caracteriza um momento e um lugar, né? A ação do homem sobre o território, num tempo determinado, quanto os seus eventos culturais, claro, como a festa de São Benedito e tantos outros eventos. Agora, muitas pessoas, apesar de verem você sempre na TV, sempre à frente desses movimentos, não lhe conhecem muito. Quem é Marina de Andrade, o que ela faz, como é que ela chegou a ser presidente da companhia? Essa história é uma história interessante. Eu vou começar do chegar à companhia, né? Que a gente está com os projetos de cursos de oficinas aí em atividade, é a nossa cereja do bolo do momento. Então eu entrei na companhia através de um curso de teatro, era o meu terceiro curso de teatro na época. Fiz junto ao conservatório, a PUC também como curso de extensão e fiz esse na companhia, o curso livre. E então eu entrei na companhia como aluna, por isso acho que também tenho com muito carinho esse projeto de curso de oficinas, que eu acredito realmente que lá a gente vai conseguir pessoas que se apaixonem pelo que nós estamos fazendo por lá, né? E que nós vamos com certeza dar oportunidade e tenho certeza que essas pessoas também nos darão a oportunidade de contribuir com o nosso trabalho. E falando um pouco da Marina, né, eu sou arquiteta, graduada pela PUC Minas e fiz um mestrado na Unicamp, dentro da área de patrimônio cultural, território e paisagem. E também atriz, né, consegui o meu título aí de minha DRT, que o pessoal tanto fala, de atriz profissional no ano de 2010 no Rio de Janeiro. Então foram essas coincidências, né? Às vezes o pessoal acha que eu sou muito multifacetada. Multimídia, né? Multimídia. E realmente até eu me analisei um pouco, né, dadas essas questões, e acredito que realmente eu acho que a base, assim, a minha linha condutora é a expressão, né? A expressão através do espaço, no caso da arquitetura, a expressão através do corpo, da voz, com as danças, com o teatro, com as artes em geral. Muito se comenta em Poços de Caldas, todo o Brasil, acho que em todos os lugares do mundo, essa questão da política cultural de um município, né, que é necessário, a política cultural e tal. Em Poços de Caldas, como é que você, estando à frente aí de um instituto que
que tem uma importância significativa para o município. Como é que você vê essa história da política cultural de Poços de Caldas? Nós temos uma política cultural? Não temos? Ela está se fazendo? Como é que está o ambiente cultural em Poços de Caldas? Eu acho que realmente está um ambiente em construção. Eu acho que nós temos assim conseguido nos unir mais enquanto segmento da cultura também, e também as políticas estão abertas, tanto do município para com a população, mas também solicitação em nível federal para o município, né? O que tem se falado muito aí é o Sistema Nacional de Cultura, foi uma solicitação que já vinha acontecendo, uma legislação que já vinha acontecendo, e o município aderiu o ano passado, e agora o Conselho, nós tivemos aí a reformulação do Conselho de Cultura, na semana passada saiu a publicação, né, com os novos conselheiros, e muito me honrou, inclusive, que eu fui indicada pela Associação Sul-Mineira de Imprensa para assumir uma cadeira no Conselho de Cultura. Então, vou estar lá representando a imprensa dentro desse segmento. E também o nosso vice-presidente, Elvio César Bezerra, vice-presidente da Companhia Bela, também estará no Conselho. E acho que é um momento crucial, né, em que o Conselho vai conseguir fazer realmente com que todo esse trabalho que já foi feito no semestre passado, né, das câmaras setoriais, junto ao conselho anterior, se concretize, né, e que a gente realmente consiga ter um conselho passando de consultivo a deliberativo também, que eu acho que é uma conquista até exigida em nível dentro do sistema nacional, enfim, e dentro de outras tantas questões. Mas eu acho importante colocar, William, que a política cultural ela é muito relevante, né? Que através da cultura você provoca o pensamento, provoca a reflexão, seja através de uma peça artística, de uma peça de teatro, de um filme, enfim, todas as manifestações artísticas. E essa reflexão se reverbera, se reflete por todos os outros segmentos, né? Às vezes, é claro que nós temos políticas extremamente necessárias, como a política da saúde, por exemplo, que eu acho que são bem cobradas e que têm grandes retornos, e acho que a cultura entrou muito nisso, inclusive esse sistema nacional, que lembra um pouco o SUS, né? Um grande sistema único para que toda essa teia se conecte, que faça acontecer. Então, acho que todos os sistemas, inclusive o nacional, né, se a cultura for mais fortalecida, todos os outros sistemas se beneficiam, né? Eu acho que a cultura e a educação também, tem esse potencial de fazer com que a pessoa tenha informações, né, de várias formas, a cultura é muito criativa nesse sentido, e transforme essas informações em formações, né, e realmente mude o indivíduo para melhor. Quais são as atividades, já falando explicitamente aí da Companhia Bela, porque a gente fala da Companhia Bela, do Instituto Cultural, mas a gente não sabe assim, como é que as pessoas estão assistindo agora, por exemplo, na sua casa, falam, onde é que fica esse instituto, o que ele faz, como é que eu posso participar das atividades? Você disse aí dos cursos que a companhia está realizando no presente momento, né? Eu queria que para a gente incluir mais, por exemplo, a população, que às vezes fica sem informações exatamente sobre as atividades culturais da cidade. A companhia, é interessante colocar que a companhia é uma associação. Então, é uma união de pessoas com um pensamento comum, né, que é colocado, suas finalidades colocadas dentro de um estatuto, né? Então, todas essas pessoas se uniram para contribuir para a política cultural, né, e para fazer com que as pessoas tenham acesso à diversidade cultural. Essa é a nossa missão. Eu sou presidente da companhia. Então, na verdade, eu sou uma dessas pessoas, né? Eu represento essas 25 pessoas que somos hoje, e com outras pessoas também que formam o conselho diretor. E a companhia atua com 5 núcleos, né? Nós temos 5 núcleos de atuação. Então, nós temos a Biblioteca das Artes, que tem publicações exclusivas das artes, como teatro, cinema, fotografia, arquitetura. Então, as pessoas podem consultar o nosso acervo lá na Companhia Bela. Que é no próprio Manhattan ali, né? Exatamente, um lugar muito charmoso. Eu tenho um carinho muito especial. O projeto arquitetônico de interiores da biblioteca é meu projeto, né? Quando eu ainda não era do conselho diretor. Não era nem associada na época, fiz esse projeto com muito carinho, com base inclusive na pesquisa que fiz sobre os folders e cartazes da companhia. Então, cada pedacinho, cada mobiliário tem um pouquinho das lembranças da história da companhia. Outro núcleo que nós temos é a Galeria de Artes Mário Seguso.
E lá nós temos algumas exposições que acontecem eventualmente. Aí temos aí no final de abril para maio, vamos fazer a troca da exposição, então o pessoal fica de olho. Também é aberto ao público essa visitação. Temos o nosso núcleo Teatro Nicionelli Carvalho, né? O teatro ele abrange tanto os projetos permanentes, enfim. Inclusive convido a todos para ir no Sarau de Poesia, que acontece na última quinta-feira de todo mês, nesse mês, dia 28 de março, que vai falar sobre, é uma homenagem à mulher, né? Então o palco fica aberto para quem quiser subir, recitar uma poesia, interpretar, dançar, cantar, enfim. O palco fica aberto para os presentes construírem, é um sarau construído ali totalmente espontâneo. E tem o encarte musical também, que é projeto junto ao Rodrigo Lee, que a gente dá oportunidades para a banda que tenham músicas autorais. Nós tivemos inclusive a participação recente aqui no Hora da Verdade da banda Aquários, né, que esteve aqui e estava integrando aí o projeto do Rodrigo Lee. Uhum. E a partir de abril, acredito que a gente já volte com as sessões de cinema todas as terças-feiras à noite, né, que a gente tem uma curadoria, né, o Infante vai estar dando um apoio nesse sentido esse ano, e são escolhidos filmes temáticos e a gente conversa, debate um pouquinho sobre os filmes todas as terças-feiras às 20 horas. Então, e temos também, claro, a Companhia Grupo e o cursos de oficinas, que é o nosso núcleo do momento, que depois eu vou falar um pouco mais sobre cada curso que nós estamos oferecendo, que dessa vez realmente demos uma alavancada graças ao apoio do governo de Minas através do Fundo Estadual de Cultura. Isso é uma coisa também a ser bastante discutida, né, hoje em dia, que é claro, né, que a cultura precisa sobreviver e hoje um dos instrumentos que a gente tem aí para aproveitar são exatamente esses fundos, né, as leis, né, municipais de incentivo, tanto a lei municipal, como a lei estadual, como a lei Rouanet, né. Eu queria até, por exemplo, recentemente essa semana, eu tive um contato com o representante da FUNARTE na região do estado de São Paulo, o Tadeu de Souza, e eles estavam no debate na faculdade falando sobre a lei Rouanet. E foi interessante até porque ele se posicionou, essa lei que ele se posicionou contrário à lei Rouanet, né? Ele diz que a lei Rouanet ela é um intermediário que não deveria existir, porque o empresário deveria pagar diretamente para, né, não deveria ter a lei para fazer essa intermediação, né? Deveria ter uma lei que posicionasse o governo junto com as empresas e as empresas já pagariam direto os seus projetos. É mais ou menos isso, em linhas gerais, o que ele estava se referindo. Mas o que eu achei muito importante, eu quero partilhar isso com você, é que o Tadeu se expressou muito quando ele disse que, por exemplo, existem vários espetáculos teatrais, e aí, por exemplo, ele se referiu, e uma coisa que me chamou muita atenção, foi ao Cirque du Soleil, né? Que ele se referiu dizendo, olha, o Cirque du Soleil recebe uma verba milionária para apresentar, ele não estava se referindo à qualidade, porque ele falou realmente é significativa, mas que o Cirque du Soleil recebe uma verba milionária como um incentivo, como leis de incentivo, e depois cobra ingresso. E ele falou, isso é um absurdo, você ter esse tipo de lei e depois cobrar um ingresso de R$150 das pessoas. Quer dizer, é como se você fizesse um duplo ingresso, né? Então eu queria saber você, assim, como é que você vê as leis de incentivo, o que elas estão trazendo de bom, de ruim, qual a sua opinião a respeito? Na verdade, eu acho que a lei de incentivo foi uma grande conquista, né? Eu acho que o segmento da cultura é um segmento complicado em se falando de profissionalização, né? Então, assim, até culturalmente, né? A gente já está falando de cultura, culturalmente, né? Então as pessoas veem muito assim, na verdade, o cantar uma música para o cantor ou interpretar para um ator, às vezes as pessoas solicitam que eles façam isso até como um favor, né? Não percebendo que a conquista e todo o caminho que se percorreu e se trilhou para conseguir o trabalho realmente para conseguir ser bom fazendo aquilo, né? E cada vez se aprimorando mais. Então essa questão já é uma questão complicada por si só. E então acho que as leis de incentivo elas vieram muito para que o artista conseguisse falar com o governo através dos projetos. Né, tem grandes desafios, a própria montagem do projeto mesmo, o escrever, o redigir, né, que eu acho que é uma coisa... burocratizada muitas vezes, né? E complicada, né? Às vezes as pessoas realmente precisam de ajuda, o artista em vários segmentos, né, precisa da ajuda para conseguir transmitir todo o seu potencial intelectual, cultural e artístico para o papel, né, para essa burocracia realmente. Mas eu acho que criou-se um diálogo direto.
E eu acho que a criação da lei também, eu fico um pouco com o pé atrás, assim, eu acredito que na criação da lei foi uma criação bonita, assim, foi uma intenção positiva, né? Esse vincular junto às empresas, eu acho que realmente era querer envolver o setor a mais, envolver o setor privado, mesmo porque o setor privado passa a ser fiscal daquilo que está acontecendo, né? A gente está falando, aqui em Poços mesmo, a gente está falando de Belo Horizonte, que para nós fica super fora de mão, né? Então, como que eles vão observar se o projeto está acontecendo, né? Então, eu acho que as empresas, elas veem tanto nesse contribuir enquanto fiscais, né, do está acontecendo mesmo, e eu estou envolvendo meu nome nisso, né? E também vem contribuir realmente, vem ser também um parceiro do governo para que aquilo aconteça. Realmente tem alguns projetos que ficam muito, a gente viu muito, sai muito no Facebook, em redes sociais, grandes projetos, né, de pessoas que já têm renome, que conseguiriam provavelmente... E às vezes fica só no eixo Rio-São Paulo, né, que é outra reclamação que se faz, leis como a Lei Rouanet, fica mais concentrada, sei lá, 80% dela, quase tudo focado em Rio e São Paulo, e aí o interior do país fica meio né, a ver isso acontecer sem ter muitos instrumentos para melhorar isso, né? Fica mesmo. E então realmente tem uma crítica em relação a isso, tanto aos grandes nomes quanto realmente ao eixo. E então eu acho que são coisas que tenta se mudar um pouco, mas quando você vincula as empresas também, você tem o lado positivo e o lado negativo. As empresas em geral patrocinam o que está próximo delas, né? Porque elas vão realmente olhar e ver, e a marca também está diretamente ligada ao patrocínio, está sendo visto e se reflete diretamente positivo para a empresa. Então eu acho que por isso mesmo as empresas ficam na maioria das vezes aqui no nosso eixo Rio-São Paulo, nosso eixo próximo. Então eu acredito que seja por isso também que os projetos aprovados e captados fiquem nesse eixo também, por conta das grandes empresas se localizarem por aqui. Acho que a ideia seria o governo, já que aprovou, direcionar a verba para que isso aconteça em todas as esferas. E o Tadeu também, né, ele como atua mais na área de São Paulo, mas ele se referiu, por exemplo, a outras distorções, que, claro, ele diz que tem muita gente a favor, muita gente contra, mas ele se referiu, por exemplo, a alguma distorção, que é justamente as próprias empresas criarem as suas próprias fundações para patrocinar projetos próprios delas mesmas. Não é? Então o dinheiro que vai volta para elas no mesmo circuito. Né? Então ele falou de várias fundações que no Brasil a gente fica encantado. Nossa, a Fundação X fez tal coisa, a Fundação Y fez tal coisa. Quando na verdade é um dinheiro que circula dentro da própria empresa. Ela mesma que faz seus próprios projetos, ela aprova seus próprios projetos e ela repassa para si mesma os próprios, né? Quer dizer, então fica uma coisa um pouco mal trabalhada. Né? Bom, de qualquer maneira, nós estamos conversando aqui, batendo papo sobre cultura e sobre outros assuntos ligados a esse tema, com a Marina Vale de Andrade. Ela é presidente do Instituto Cultural Companhia Bela de Artes, e ela falou aqui, por exemplo, que existem alguns cursos que, de repente, você que está aí assistindo a gente, que gosta de teatro, dança, cinema, vídeo e outras ações, pode participar, a maior parte deles gratuitos, esses cursos, e a gente vai estar conversando com ela no próximo bloco sobre isso, né, no próximo bloco, e a gente espera a sua participação pelo 3721-6955, jornalismo@tvpox.com.br. Não sai daí, a gente volta já já.